Nós hoje vamos realizar uma busca em conjunto sobre um assunto que é deveras fascinante, a questão da vida, da morte, a alternância dos opostos. E nós vamos nos basear num livro de Platão, um dos diálogos de Platão, chamado Fédon, em que, na realidade, ele está relatando um diálogo que teria havido entre Sócrates e vários de seus discípulos, justamente no dia da morte de Sócrates, né? Nós vamos também falar um pouquinho, fazendo um contraponto, sobre a filosofia chinesa, mostrando como essa filosofia chinesa complementa em suas ideias essa visão de complementariedade dos opostos que Platão desenvolve nesse livro. Então, dessa fusão das duas filosofias, nós vamos tentar pesquisar, entender um pouco melhor a natureza da vida e da morte e como é que os ciclos, né, ocorrem na natureza de forma a gerar, assim, um melhor entendimento sobre o que é vida e o que é morte. Aliás, essa questão da morte é considerada por Platão uma questão fundamental, que ele chega a dizer que a filosofia é o estudo da morte. Você vê que a afirmação é forte essa, né? Que a filosofia é o estudo da morte. Então, esse diálogo de Platão é especialmente relevante porque, já que ele está sendo travado no dia da morte de Sócrates, quando ele justamente teve de beber a cicuta, né, aquele veneno, e falecer, então o ponto central do diálogo nesse dia justamente é a morte e como Sócrates estaria encarando a morte e todas as implicações do que vem a ser a vida e o que vem a ser a morte. E é interessante que logo no início desse livro, do Fédon, quando o Sócrates está reunido com os discípulos, né, ele tinha acabado de ser liberto das correntes que estavam prendendo as suas pernas. Aí ele comentou, curioso o sentimento de dor que nós temos, né? Como é que ele está próximo do sentimento de prazer? Dor e prazer parecem coisas realmente extremamente próximas. Vocês veem, eu estava até há pouco tempo preso aqui nessas correntes que estavam me trazendo bastante dor. E agora que eles me libertaram, sobreveio um sentimento de prazer. Então, nesse mundo de matéria, como o prazer é, vamos dizer assim, o oposto complementar da dor, sempre que nós temos um, no momento seguinte vem o outro. E nesse mundo material, sempre que nós chegamos a um determinado nível, atingir uma certa qualidade, vamos dizer assim, a qualidade oposta tende a se manifestar. Então, por exemplo, isso no Xing está muito claro. Se você tem uma época de abundância, você chega a esse auge da abundância, certamente você vai começar um declínio e vai chegar à condição oposta, que é a condição de pobreza, a condição de carência. Então, sempre quando você chega no topo de uma condição, existe a reversão do processo e você volta no sentido oposto. Isso nas estações do ano é muito claro. Quando você chega no auge do verão, no dia mais quente, ocorre justamente o processo da reversão do ciclo e aí você começa a decrescer em termos de temperatura, né? E o frio aos poucos vai tomando corpo até chegar ao auge no inverno. Quando você chega no dia mais frio do ano, você sabe que a partir daí só vai poder esquentar. E aí você começa o processo de retorno e novamente o calor vai se desenvolvendo, a vida vai retomando de dentro para fora até você chegar ao verão novamente. Então, um oposto sempre leva ao seu oposto complementar. Daí porque os chineses falam que o todo é um círculo, mas existe dentro desse círculo o yin e o yang, o princípio positivo e negativo, masculino e feminino, bom e mal, a inspiração e expiração. Então, o yin e yang representam esses pares de opostos e eles estão contidos no mesmo círculo. E um princípio interessante é que dentro do yin está contido o yang e dentro do yang está contido o yin. Os dois, na realidade, compõem o mesmo todo e essa alternância entre os dois aspectos é a essência da natureza, a essência da vida. Então, nós temos que estar preparados na nossa vida para observar esse fato. Se você está muito alegre em um certo momento, certamente no próximo momento você já não vai estar tão alegre, porque você chegou a um extremo, então existe uma tensão que te puxa no sentido oposto. Essa tensão é criada justamente pelo potencial que existe entre o par e o seu oposto. Um atrai o outro.
Assim como o homem é atraído pela mulher e a mulher é atraída pelo homem, na natureza todos os pares de opostos se atraem. O positivo pelo negativo, o bom e o mal sempre coexistem, a luz e a sombra. Então, se você chega a um extremo de luz, como você tem, vamos dizer, no meio-dia, por exemplo, certamente você vai começar a decrescer até chegar ao extremo da noite, que é a meia-noite. E um acaba se revertendo no outro continuamente. E esse processo é um processo cíclico. Existe uma alternância que não para nunca. Você sabe que depois do dia sempre vem a noite. Depois da noite sempre vem o dia. Quer dizer, basta observar a natureza que nós vemos esse processo. Então nós temos não só os pares de opostos, mas nós temos também a alternância entre os pares de opostos. Um se transformando no outro e o outro novamente no um. Então essa dicotomia, né, essa tensão faz com que um se transforme no outro, e nós vemos isso em todos os aspectos da nossa vida. Pessoal, nível de nação. Nível de nação, por exemplo, nós temos que uma civilização, quando chega ao seu ápice, ela tende a decair, porque nada pode ficar continuamente no topo. Tudo que chega ao topo tem que cair. Você vê, por exemplo, uma pessoa que está em evidência por algum tempo, ela tende a sair de evidência depois de algum tempo, porque ninguém fica lá em cima o tempo todo. Chega um momento que ela vai cair. Aliás, dizem os filósofos, né, se você quer derrubar uma pessoa, coloca ela lá em cima. Certamente ela vai cair muito mais rápido. Porque quanto mais você estica essa tensão entre os opostos, mais o outro oposto exerce um poder maior para poder chamá-lo para o outro lado. Aquela lei da tensão, do elástico. Você puxa para um lado, a força contrária aumenta. Não é? Então, na natureza nós temos que ter um certo cuidado e observar que essa é uma lei imutável. Sempre você chega a um extremo, a força no sentido contrário é muito grande. Então, é importante observar sempre que cada moeda tem sempre duas faces. Tudo que é bom tem a sua contrapartida ruim. Por vezes, na nossa vida, nós achamos que uma coisa é muito ruim para nós. Às vezes, a morte de um ser querido, a perda de um emprego, tem uma série de coisas que nos incomodam muito na primeira instância. Às vezes, uma mudança de uma cidade para outra, seja o que for. Depois de algum tempo, se nós olharmos para o passado, nós vimos que aquela mudança, no final, foi benéfica. Num primeiro momento, o que parecia mal tornou-se bom. Então, na vida, nada tem uma face só. Tudo tem duas faces. Todo ganho tem seu preço em termos de perda também. Todo que é positivo tem também o seu lado negativo. Nada é totalmente bom ou totalmente ruim. Nenhuma pessoa só ganha. Para compensar o ganho sempre existe uma perda. Existe uma compensação. Senão não existiria equilíbrio. E o equilíbrio é uma lei fundamental no universo. Se essa pessoa está ganhando de um lado, ela tem que perder do outro para poder haver o equilíbrio. Algumas pessoas ganham mais num determinado aspecto, mas acabam perdendo em outros. E a vida está sempre fluindo. A vida, como dizem os hindus, é uma grande dança. Os hindus representam esse estado de contínua alternância, né, como a dança de Shiva. Shiva é talvez o deus mais cultuado na Índia, e ele está associado à destruição. Você vê que coisa paradoxal, né? Justamente o deus da destruição é o mais cultuado, é o deus que tem mais templos na Índia. Existe uma trindade, uma tríade na Índia, que vocês devem conhecer bem, que é Brahma, Vishnu e Shiva, onde Brahma está associado à criação, Vishnu à preservação e Shiva à destruição. E se você for viajar pela Índia, você vai ver que quase não existem templos dedicados a Brahma. Existem alguns templos para Vishnu e uma enorme quantidade de templos dedicados a Shiva. Por que isso? Porque Shiva representa justamente a renovação, que é através da destruição que o novo pode nascer. E, ao mesmo tempo, ele inspira um certo temor naqueles que não entendem esse processo de alternância como sendo algo intrínseco à vida. Essa dança de Shiva, de criação e destruição, na realidade, é a base da existência. Nada pode existir estático na natureza. A nossa ignorância que nos impede de ver essa mudança como parte da própria existência. Nada persiste estável em nenhum momento. Tudo continuamente está em movimento. Às vezes há uma aparência de estabilidade, mas apenas é apenas um estado temporário entre dois movimentos. Na verdade, esse estado, essa pausa, vamos dizer assim,
é, na realidade, parte do movimento, ela está integrada nesse movimento de alternância, que nem o pêndulo, que ele chega a parar num lado, mas depois volta para o outro. Então, essa alternância do pêndulo, né, entre os dois extremos é a essência da vida. Ora ele está parado num canto, ora parado no outro, ora ele está se movimentando no meio. Então, nós vemos que a vida, tudo se transforma. Aliás, o Sting diz o seguinte, que a mutação, a transformação, é o que há de mais permanente na vida. Que a única coisa que ele pode dizer que nunca muda é o estado de mutação. Todo o resto é contínua transformação. E é inútil que nós, seres humanos, venhamos a tentar segurar o tempo, impedir que a mudança ocorra. Essa talvez seja a maior fonte de sofrimento do ser humano. É a não aceitação da mudança, a não aceitação dessa alternância, né, que é típica desses ciclos todos que existem na vida. O Confúcio, uma vez, estava meditando diante de um rio, e aí ele refletiu o seguinte: na vida tudo flui, como nesse rio, sem parar, 24 horas, nada é estático. Então o rio assim, é uma metáfora, assim, uma representação muito boa da natureza da vida. A vida flui continuamente, que nem o rio, sem parar. Ela não para um minuto, 24 horas por dia, todos os dias do ano. A vida é isso, é transformação. Agora, o interessante é que essa transformação não é anárquica, não é aleatória. Por trás desse fluxo existe uma ordem. Isso que é a grande beleza que a gente encontra tanto nos ensinamentos de Platão como nos ensinamentos orientais. O universo, como diz Blavatsky, não é um caos, é um cosmos, é um todo ordenado. E apesar de nós não conseguirmos visualizar essa totalidade, esse espírito harmonioso por trás da aparente diversidade, aqueles que conseguem evoluir espiritualmente e ter uma visão melhor do todo, eles percebem que nada ocorre por acaso, que tudo faz parte do todo, que essa transformação, esse fluxo do rio, continuamente nos transformando as pessoas à nossa volta, transformando os objetos, transformando a vida, é algo intrínseco à existência. Mas que por trás dessa transitoriedade, por trás desse mundo efêmero, e é efêmero que ele está sempre se transformando, existe uma estabilidade. Essa é a grande beleza que nós vimos em Platão e nos ensinamentos chineses e indianos também, que o que dá razão de ser para esse mundo de transformação é o mundo da não forma, que o mundo manifestado, o mundo externo, o mundo sensível, tangível, esse mundo que está sempre se transformando, ele é uma projeção de algo superior. Ou seja, existe um mundo divino, numa outra dimensão, Platão chamava de mundo das ideias, que é a razão de ser do mundo material, o mundo da forma. Tudo que existe no mundo da forma, no mundo material, na realidade é uma projeção de algo que foi idealizado num plano superior. E que o homem ele está colocado, vamos dizer assim, entre o céu e a terra. Aí, voltando para o Oriente, né, nós vemos no Xing essa representação muito bela, que o homem está entre o céu, de um lado, o céu representando a criatividade, o aspecto da não forma, e a terra, que é o aspecto da terra mesmo, da matéria, que é o aspecto da forma. E o homem, justamente, ele trabalha tanto no mundo das ideias, através da sua mente, do seu espírito, como no mundo da matéria, através do seu corpo. Ele tem um corpo material, portanto, ele tem que exercer a sua função aqui no mundo material. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma natureza espiritual, ele opera no mundo das ideias. E ele é capaz de exercer, inclusive, uma função divina de criação, na medida que ele se identifica com a sua natureza espiritual. Então, existe uma tensão também entre o céu e a terra, como sempre existe entre os pares de oposto. E dessa tensão entre o céu e a terra surge conflito, surge a necessidade de uma tomada de posição. O homem, por ser dual, por ser espiritual e material ao mesmo tempo, ele está continuamente sofrendo duas pressões, uma chamada para cima, a sua natureza espiritual chamando para cima, e a sua natureza terrena, material, chamando para baixo. E dessa duplicidade de natureza é que surge a evolução. A transformação ocorre quando existe tensão, quando existe forças opostas puxando para um lado ou para o outro. Uma pessoa que vivesse num mundo sem problemas, um mundo só de tranquilidade, um mundo de harmonia, ela não teria nenhum ímpeto para se transformar. A transformação ocorre da nossa insatisfação com a realidade presente
e com a nossa impossibilidade de nos manter estáticos. A própria vida nos impele a agir. No Bhagavad Gita está dito justamente isso, que a ação é inevitável. Ninguém pode deixar de agir nem por um minuto. E já que nós temos que agir, vamos agir sabiamente. Em vez de correr contra a corrente, tentando ir contra as leis da natureza, vamos tentar seguir o fluxo natural das coisas. E é aí que o sábio se diferencia do ignorante. O sábio ele consegue perceber que existe por trás desse mundo puramente esse mundo efêmero, esse mundo da forma, que existe uma razão de ser, existe uma lei eterna que rege tudo isso. Então, no mundo das ideias, nós temos leis imutáveis, leis transcendentes, das quais nós temos uma pálida noção que regem todas as ações, todos os movimentos aqui nesse mundo material. Então, mesmo que nós não percebamos a totalidade dessas leis, nós podemos inferir que tudo que ocorre aqui foi gerado em função de uma lei à qual nós não temos acesso. Porque o que nós percebemos é esse mundo tangível. Nós geralmente somos guiados muito pelo que nós percebemos pelos 5 sentidos. Só que o mundo dos sentidos é um mundo muito enganoso. Por trás desse mundo aparentemente real, existe muito engano. E nós já estivemos conversando outras vezes sobre como a percepção que nós temos desse mundo é enganosa, como nossos sentidos nos enganam continuamente. Então o sábio, ele deixa de ter fé naquilo que é trazido pelos sentidos e passa a tentar descobrir quais são essas leis que regem todo o movimento mundial e tenta se guiar de acordo com essas leis. Então vocês vejam como é que isso pode transformar uma vida. Em vez de nós termos um joguete do destino, no sentido de nós saímos atrás de prazeres, atrás de status, atrás de dinheiro, atrás de tudo aquilo que a vida material nos impele a perseguir, se nós demos uma parada e percebemos que tudo isso aqui é efêmero, que da vida não se leva nada material, então toda essa busca passa a ser vista como algo totalmente fútil. E aí que Platão entra e diz, a única moeda pela qual se deve trocar tudo que você tem na vida é a sabedoria. Todo o resto não tem valor. Qualquer posse, qualquer poder que você venha obter nessa vida, você não consegue levar depois da morte. Tudo que é material, tudo que é natureza do efêmero, transitório, não tem valor. Já a sabedoria não. A sabedoria é um atributo do nosso ser interno, da nossa alma, do nosso espírito. Aquilo que você aprende passa a incorporar a sua natureza interna. Agora, aquilo que você tem, né, o ter, um dia você tem, outro dia você não tem. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Isso faz parte da vida, aquela alternância de opostos, né? Um dia você tem mais, outro dia você tem menos. Um dia você tem um salário menor, outro dia você tem um salário maior. Então, enquanto você estiver preso a essa vida mundana, você vai sofrer, porque você não vai aceitar essas mudanças facilmente, especialmente se você não tiver sabedoria para perceber que tudo muda e que essa mudança é inevitável e você nada pode fazer contra ela. Então, o que o sábio faz? Ele percebe essa inevitabilidade da mudança, percebe também que existe uma lógica nessa mudança, que essa mudança não é caótica. As coisas não acontecem por acaso, você não sofre por acaso, você não está num certo lugar por acaso, você não é filho de uma certa família por acaso. Tudo tem uma razão de ser, está tudo integrado dentro de um holos, dentro de um todo. E na medida que a pessoa aguça através da meditação, através da reflexão, essa percepção da vida como ela é e começa a se voltar para o mundo assim, das ideias, para o mundo espiritual, ela começa a perceber que existe uma certa lógica, né? Ela começa a discernir essas leis que são a base de toda a existência. E uma dessas leis que nós estamos especialmente discutindo hoje é essa lei dos ciclos, né? Se você percebe que tudo é cíclico, você não vai querer ir contra essa lei dos ciclos. Se você chegou num lado de um ciclo, né? Uma época de plenitude, você vai aceitar que depois dessa época de plenitude você vai ter uma época de escassez. Isso é natural. E dessa alternância que você vai aprender a gerenciar, né, a sua vida e vai conseguir aprender e vai conseguir trabalhar dentro desses opostos. Que é justamente nessa tensão entre os opostos que nós aprendemos. A vida é como se fosse um livro aberto. Nós estamos continuamente aprendendo. Nós aprendemos porque nós temos estímulos. A vida está nos empurrando continuamente a assumir posições. A pessoa que não é sábia, que não percebe essa ordem implícita, né, por trás do mundo explícito,
ele fica totalmente perdido, que nem um barco perdido no oceano no meio da tempestade. Ele não sabe para onde ir, ele é jogado de um lado para outro. Já o sábio, que consegue perceber essa beleza toda, que existe uma lei imutável, existe um princípio eterno que se manifesta na natureza de forma cíclica, e ele percebe esses movimentos todos que a vida dá, ele pode então descobrir qual é o seu papel, né, nesse movimento. Como é que ele deve caminhar com o seu barquinho dentro dessa corrente. E se ele vai de acordo com o fluxo, ele começa a conduzir a sua vida sem conflito. O conflito só existe quando há ignorância, quando a não aceitação das coisas como elas são. E aí nós voltamos à questão da morte. O que é a morte? A morte é algo também que faz parte da vida. Então Platão diz o seguinte, nós podemos observar na natureza uma série de pares de opostos que se intercalam, né, que se revezam. O alto e o baixo, o positivo e o negativo, o masculino predominando, depois o feminino, o dia e a noite, o sono e a vigília. Tudo na natureza está se alternando, né? Você depois de um dia, vem a noite, durante o dia você está no estado de vigília, normalmente à noite você está dormindo. E esse processo é natural. Ninguém vai imaginar que pode ficar eternamente acordado ou eternamente dormindo. A vida nos impele. Quando nós estamos no final do dia, bate o sono. Então começa aquele processo de sonolência, né? Você começa a bocejar, tal, começa a ter vontade de dormir. Então nós temos o estado de vigília e o sono. E entre os dois existe um processo. É isso que Platão procura mostrar. Existem os opostos e existe o processo de transformação do yin no yang, o yang no yin. O dia na noite, a noite no dia. Na hora que você chega no final do dia, você está cansado e vem a sonolência, e aí você chega a ter o estado de sono, quando você já dormiu o suficiente, já regenerou, já recobrou suas energias, chegou o momento de despertar. Então existe o processo oposto, que é o processo de despertar. Então, mais uma vez, nós temos, né, a fusão da noite, dia, da vigília e o sono como aspectos complementares e um levando sempre ao outro, inevitavelmente. Então, em tudo na natureza é assim. Depois do inverno vem sempre a primavera, depois o verão, depois o outono, depois o inverno, e esse ciclo não para nunca. Seria muita ignorância da nossa parte esperar que o inverno perdurasse para sempre ou o verão perdurasse para sempre. A vida não seria como ela é hoje se não houvesse essa alternância, porque essa alternância traz experiências para nós. Nós sentimos as diferenças, nós passamos a crescer. As árvores, os animais, os seres humanos dependem dessa mudança para poder crescer. Isso faz parte dos estímulos que a vida necessita para crescer. Então, essa alternância dentro de um processo cíclico é fundamental no processo da vida, no processo de crescimento espiritual também. Então, Platão diz, bom, se tudo na vida opera através dos pares de oposto, dia e noite, o sono e o estado de vigília, não existiria também um oposto para a vida? Aí o seu discípulo, sim, a morte. E existe então também um oposto para a morte? Sim, a vida. Não é verdade? Morte e vida são coisas complementares também. Aliás, existe uma grande similaridade entre estado de vigília e sono e vida e morte. São processos muito parecidos, né? Durante o sono você está dormindo, você está inconsciente. Durante o estado de vigília você está consciente, está desperto, está movimentando. Então, será que, por analogia, vida e morte não seriam processos similares, em que um está levando ao outro? Então, Platão diz o seguinte, bom, vamos ver. Pelo menos existe um processo que é visível, que é o falecer. Nós observamos esse fato, que pessoas que estão vivas, num segundo momento, estão mortas. Isso ocorre a todo momento, né? Com pessoas estranhas, com parentes, com amigos. E é um processo que ninguém pode fugir, é inevitável. Todos um dia que tem um corpo físico vão falecer. E esse corpo vai, eventualmente, se desintegrar. Então, se existe esse processo da vida gerando a morte, será que no universo é capenga em relação ao processo oposto? Será que também que não haveria um processo complementar da morte se transformando em vida? Pela lógica, né?
Isso deveria ocorrer também. Embora a gente não possa observar o processo da morte se transformando em vida, nós observamos a vida gerando a morte. Então, será que a natureza é capenga? Não faria sentido dizer que existe um processo unilateral, que os vivos morrem e que não existe um retorno daquele que passou para o estado de morto retornando à vida. Seria a mesma coisa se dizer que a pessoa que dorme acha que nunca vai acordar novamente. Não faz sentido. Todo mundo que dorme necessariamente tem que acordar. O sono é necessário para que possa haver uma recomposição, uma preparação para um novo dia. Então, será que vida e morte não operam da mesma forma? Será que a lei das analogias não é clara o suficiente nesse caso para nos induzir a aceitar o fato de que, de um estado que nós desconhecemos porque não é visível, quer dizer, desconhecemos os nossos sentidos, de alguma forma surge a vida novamente. Isso parece muito razoável. Da mesma forma que nós dissemos que não seria razoável pensar que tudo que dorme um dia vai permanecer dormindo para sempre, né? Que nós achamos que tudo que dorme vai novamente despertar, seria um absurdo você imaginar que tudo que morre vai continuar morto para sempre. Né? Porque se todo mundo morrer e não retornar, vai chegar um momento que todo mundo morreu e acabou. Aí a morte vai engolir todo o universo, vai ser a senhora do universo absoluta. E nós sabemos que isso é impossível. Pela lógica, né? A morte não pode engolir tudo, porque morte e vida são uma coisa só. Então, existe uma lógica. Platão, aliás, esse argumento de Platão para mim foi o mais perfeito para justificar e para explicar essa complementariedade entre vida e morte. Vocês podem dizer que isso aí talvez explique a reencarnação, mas isso é totalmente irrelevante. A reencarnação não é o ponto fundamental. O fundamental é que da morte surge a vida e da vida surge a morte. São dois estados. Portanto, a morte não pode ser o fim. Se a morte fosse o fim, não sobraria nada para retornar. Então, você vê que existem muitas coisas que você pode, pela lógica, pela pura lógica de Platão, pela dialética, você entender, né? Mesmo sem usar muito a intuição, só percebendo de uma forma clara, objetivo, observando a natureza como ela é. Então nós podemos imaginar, como diz Platão, então existe uma alma que sobrevive à morte. O que morre na realidade? É o corpo, mas a alma não morre. O que existe é a alma que mantém o que ela aprendeu, a sua sabedoria, isso tem valor, por isso que é preservado, e ela, lógico, tudo que é da matéria ela perde. Ninguém leva consigo nada, né? Os faraós no passado tentaram levar para os seus túmulos, suas pirâmides, um monte de objetos, mas foi em vão, né? Porque eles não puderam usufruir desses objetos na vida eterna. Então, nada que você possa ter nesse momento, nem poder, nem posses, nada se pode levar aqui desse mundo. Aliás, é por isso que a morte é considerada uma coisa tão terrível, porque ela vem no momento inesperado e faz você ir embora com a mão atrás, sem levar nada. Você não pode levar nada do que você tem, a não ser a sabedoria. Então, a pessoa que não preza a sabedoria, um homem mundano, um homem material, tem na morte, tem um medo que se perde da morte. E nós observamos que a maioria das pessoas tem medo da morte. Mas Platão diz o seguinte, o filósofo não pode ter medo da morte. Aliás, o filósofo é aquele que está continuamente estudando a morte e está continuamente se preparando para a morte. Então, a morte passa a ser algo extremamente importante. E não é só na filosofia platônica, em todas as grandes filosofias, a morte tem sempre uma posição fundamental. E mesmo entre as pessoas ignorantes, a morte sempre é um assunto extremamente relevante, porque o ignorante tem um medo que se pela da morte, né? Porque ele vê a morte chegando a qualquer momento e levando embora a si, os seus entes queridos, quando se menos espera. Existe, inclusive, um filme, que acho que alguns de vocês devem ter assistido, um filme um pouco antigo, do Bergman, chamado O Sétimo Selo. É um filme que eu recomendo. Em alguns locadores vocês encontram esse filme ainda, que ele trata exatamente dessa questão da morte. No início do filme, tem uma pessoa que está, assim, no momento da sua morte, então a morte se corporifica e vem buscar aquela pessoa. E aquela pessoa diz, poxa, mas eu não posso morrer agora, eu não estou pronto para a morte ainda, eu tenho que descobrir o sentido da vida. Né? Aí a morte tem pena dele e diz, tá bom, eu te dou um tempo, mas não muito tempo, tenta descobrir logo o sentido da vida. Né? E aí ele sai desesperado,
pelo mundo todo, conhecendo várias cidades, viajando daqui para ali, tentando descobrir qual o significado da vida, né? Porque ele não aceitava se entregar para a morte antes de descobrir. Então ele vai perguntando um, perguntando o outro. E essa angústia, né, que está representada nesse personagem do Sétimo Selo, representa bem o ser humano, que ele não se sente preparado para morrer. Então ele se apega à vida de todas as formas, porque a morte para ele é o fim. Então vocês vejam o quanto a morte passa a ser um tema de extrema relevância, né? Porque ela, quando vem, ela é impiedosa, ela leva sem dar qualquer oportunidade de argumentação. Nesse filme, né, ainda houve essa possibilidade de argumentação, mas normalmente não há essa possibilidade de você argumentar com a morte. Ela chegou o seu momento, você tem que ir mesmo. E quem não está preparado, como um filósofo, para a morte, sofre muito com isso, sofre por antecipação, porque o medo da morte é um sofrimento muito grande. Agora, o filósofo sabe que tudo que é da matéria é efêmero, é transitório. Então ele não pode ter medo que aquilo que é da natureza do efêmero, do transitório, termine. Ele percebe que tudo se transforma e nada se mantém. Que existe apenas uma noção errônea de permanência, que nada se mantém igual. Até o nosso corpo está sempre se transformando. Se você pegar fotos de vocês desde criança até hoje, são pessoas completamente diferentes, né? Será que aquela criança de 2, 3 anos é a mesma pessoa que hoje tem 40, 30, 50 anos? Certamente a aparência física já mudou completamente. Guarda alguma semelhança, mas houve uma grande mudança. Então a vida é mudança. Nada se mantém estático. E não aceitar essa mudança é que é o problema. Então Krishnamurti, considera-se um dos grandes pensadores, filósofos dos nossos tempos, ele diz o seguinte: é preciso morrer a cada instante. E ele mais ou menos ecoa as palavras de Platão. A morte tem que ser parte da vida. O filósofo ele tem que estar preparado para a morte no sentido que ele está morrendo continuamente, como diz Krishnamurti. A cada instante ele morre para o passado, ele morre para o que ele já foi e está aberto para o novo. A falta de aceitação da morte é a falta de aceitação da mudança, porque a morte é o passado. Quer dizer, a não aceitação do passado é que leva esse medo da morte. Se tudo é transformação, se nada se mantém, se tudo é efêmero, por que temer a transformação? Tudo se transforma e a morte é apenas uma transformação mais radical. Porque você vem se transformando continuamente. A sua mente muda, o seu corpo muda, as suas emoções mudam, as suas opiniões mudam, né? Mas a mudança talvez mais sentida é o falecimento, é essa transição. Porque nesse momento o corpo deixa de exercer a sua função. A alma, vamos dizer, abandona o corpo. Então, talvez seja uma mudança mais traumática, né? Mas é uma mudança como qualquer outra. Nós estamos morrendo a cada dia. Se nós nos transformamos, nós morremos para o passado e nascemos para o presente, houve uma morte. Então o filósofo ele tem que estar estando desperto para perceber esse processo e não se deixar levar de rodão por os apegos, pela busca de prazer. Porque na hora que você está apegado às coisas da matéria, e tudo aquilo que nós nos apegamos são as coisas da matéria. Até as pessoas às quais nós nos apegamos são da natureza da matéria. E geralmente você se apega a uma pessoa física, não a uma mente, né? Tanto que as pessoas sentem muito a perda do ente querido, mesmo sabendo, mesmo sendo religioso, sabendo que a morte não acabou com a alma. Mas eles sentem da mesma maneira. Por quê? Porque eles continuam a associar a pessoa ao físico. Então, mesmo pessoas espiritualizadas ainda dão uma grande importância para o físico. Daí porque Platão diz, o filósofo tem que se preparando continuamente para a morte e para isso ele tem que se desapegar de tudo que é material. Esse é um ensinamento que não é só platônico, é um ensinamento que está na yoga, está em todos os ensinamentos orientais, em todas as grandes tradições. Você vê em Shankaracharya, em praticamente todos os grandes pensadores, em Krishnamurti, o desapego é fundamental para que nós possamos superar a morte. O apego é a não aceitação da mudança. Você pegar qualquer objeto, sabendo que aquele objeto não tem vida verdadeira, que é apenas um estado dentro de uma transição, é ignorância. E nós sofremos por ignorância. O sábio, percebendo esse mundo efêmero, percebendo que tudo se transforma e que a morte é mais uma transformação, a morte física, como qualquer outra, ele não pode sofrer.
E ele está continuamente se preparando. Então, os discípulos de Sócrates perguntam a ele, bom, quer dizer então que você não tem nenhum receio da morte, você não está insatisfeito, não está sentindo injustiçado, como de fato ele foi injustiçado, você não tem rancor, você não tem nenhum sentimento negativo em relação à morte? E o Sócrates responde, né? Como é que um sábio que buscou a morte, que estudou a morte durante toda a sua vida, pode chegar nesse momento do dia de sua morte temer a morte? Não faz sentido. Né? Se a filosofia é o estudo da morte, como diz Platão, se a vida toda eu tive buscando a morte, no sentido de entender esse processo da morte, de me desapegar de tudo que é material, de me desapegar de tudo que é da natureza do corpo, da natureza da matéria, como é que eu poderia me opor agora a uma coisa inevitável, que é a morte que já está sentenciada, eu já fui condenado, eu vou morrer agora inevitavelmente. Então eu tenho que aproveitar esses momentos de forma prazerosa, como estou tendo agora prazer de conversar com vocês, meus discípulos, né? Então, é interessante que nesse momento do último dia, justamente antes da morte, ele tem um dos diálogos mais lindos, mais belos, tratando justamente do assunto da morte, dos opostos, da natureza da vida, da natureza da morte, da transitoriedade, do que é o corpo, do que é a alma, né? Qual o sentido da vida, e nos deixou essa obra maravilhosa. Então eu pergunto, será que nós também não podemos, assim como Sócrates, né, ir nos preparando para a morte? E nós nos preparamos para a morte na medida que nós deixamos de lado os nossos apegos, na medida que nós percebemos o quão inútil é ficar perseguindo desejos materiais, ficar perseguindo poder, ficar perseguindo status, né, ficar perseguindo tudo aquilo que é da natureza da matéria, do transitório. Não seria muito mais inteligente nós começarmos a nos preparar para a transição? Não só para a transição física, né, mas nos prepararmos para vivermos continuamente a vida e a morte como sendo uma coisa só. Os grandes pensadores, os grandes sábios, sempre disseram que por trás desse mundo efêmero, transitório, desse mundo manifestado, existe o mundo real, que é a razão de ser desse mundo transitório. Existe o mundo do eterno. Só que muitas vezes, como eu já falei em outras ocasiões, existe uma crença que nós temos que perseguir a imortalidade. Mas só que a imortalidade é muitas vezes vista como a continuidade da vida, dentro do domínio do tempo. E vocês vejam que, quando a pessoa está buscando a imortalidade, no sentido de prolongamento da sua vida, ela continua, vamos dizer assim, ainda no domínio do erro, ela continua se enganando. Porque, na realidade, enquanto você estiver preso ao tempo, você vai sofrer. Então, vocês veem quantas pessoas tentaram prolongar ao máximo a sua vida através de todos os mecanismos científicos, né? Alguns, inclusive, recusando a morte, se embalsamaram, se colocaram dentro de uma condição em que o corpo ficou hibernando, até que a ciência pudesse evoluir mais e descobrir uma cura para a sua doença. Então, tem pessoas que estão congeladas, vamos dizer assim, aguardando uma cura para o seu câncer ou para a doença que eles tiveram. Então, é a recusa, é a tentativa de perpetuar o quê? Não a vida, mas o corpo. É a total associação do ser com o corpo. E essa associação do ser com o corpo é a grande fonte de sofrimento. Essa recusa de aceitar as coisas como elas são. No Bhagavad Gita, nós temos aquela noção de que o corpo é como uma veste que nós substituímos. Quando ele se desgasta, ele fica velho, não serve mais, você tem que abandoná-lo. Isso é uma coisa natural, todo mundo fica velho, toda roupa um dia se desgasta também. Por que ficar preso com uma roupa velha? É natural que você, na hora que ela terminou o seu ciclo, né, já deu o que tinha que dar, você troca por outro. Também um carro velho não serve mais, ele não está atendendo mais o seu objetivo, você tem que trocar por um novo ou por um menos velho. Então, a vida é assim, né? O corpo, quando não mais se adapta às suas necessidades como alma, como entidade espiritual, ele tem que ser trocado, tem que ser abandonado. E a morte nada mais é que a substituição de uma coisa por outra. Para que a criança possa nascer, o velho tem que morrer. E você vê, existe todo um simbolismo nas religiões de que nós temos que renascer para poder entrar no reino do céu. Nós temos que nos tornar como uma criança para entrar no reino do céu. Por quê? Enquanto nós somos velhos, no sentido de estarmos com
nossos conceitos arraigados, cristalizados, quando falta flexibilidade para aceitar a mudança, nós enrijecemos, então nós perdemos aquele elan, perdemos aquela possibilidade de continuar transformando, crescendo, evoluindo. Então, o corpo é abandonado, a personalidade é abandonado, até que nós possamos recuperar uma nova condição de vida. E existe um processo nisso, um processo de morrer, assim como um processo de renascer. E esse processo é inevitável, é o oposto, complementar, e pela lógica ele sempre existe. Então, nas religiões nós vemos, até na católica, essa questão, nós temos que renascer, nós temos que nos tornar uma criança. Cristo, para que ele pudesse ressuscitar para a vida eterna, entrar no reino dos céus, ele teve que morrer. Para que ele fosse para que ele subisse aos céus, ele teve que descer aos infernos. Então, vocês veem essa duplicidade sempre, né? A morte que se transforma em vida. Né? O inferno como passagem necessária para chegar aos céus. Então, essa alternância é inevitável. E nós temos que começar a observar isso tudo e começar a pautar a nossa vida por esse princípio, observando a alternância, observando a beleza que existe em todos os processos vitais. A vida, como eu já disse, não é um processo caótico, existe uma ordem, existe por trás desse mundo material um mundo, uma ordem implícita, que é a razão de ser da ordem explícita e material. Nós temos como buscadores da verdade, como filósofos, de buscar aquilo que está por trás do visível, buscar no invisível, no imanifestado, no eterno, aquilo que é a razão de ser do manifestado, do efêmero, do transitório. Aí nós vimos que o corpo, ele não pode ser negado, ele faz parte do nosso ser também, mas ele é a parte mais baixa, assim, menos divina do nosso ser. Ele existe para que seja usado, mas se nós nos voltamos totalmente para esse corpo e esquecemos a nossa contraparte espiritual, sobrevém o sofrimento, o conflito. Então, embora nós tenhamos sempre os dois princípios, o material e o espiritual, nós temos que nos voltando cada vez mais para o lado de cima, para o lado do céu, para o lado do divino. E isso se dá através da percepção das coisas como elas são. Você pode simplesmente, como diz a Annie Besant, seguir levando cacetado de um lado, de outro na vida, você vai acabar aprendendo. Agora, o sábio, o filósofo, ele procura aprender de uma forma mais rápida, ele procura um atalho, ele procura subir a montanha não dando muitas voltas, ele procura subir pela linha mais rápida. Né? E chegando lá em cima, lógico que ele vai ter uma visão maravilhosa. Então, existe sempre uma troca. O caminho mais rápido, ele pode ser mais doloroso, mais difícil, mas ele traz resultados também muito mais rápidos. Então, o filósofo, às vezes, ele tem que abrir mão de muita coisa. E, às vezes, se abrir mão de todos os prazeres da matéria, pode ser difícil. Mas, como eu falei, tudo tem as duas faces, né? Se você quer a vida espiritual, existe um preço a pagar. O prazer da vida espiritual vem sempre com sofrimento também. Às vezes, no meio teosófico, a gente fala em resgate kármico, uma série de coisas, mas, certamente, tudo que você tenta fazer no sentido positivo gera uma repercussão no lado negativo também. Como dizia no início Sócrates, né? Todo prazer tem a dor lhe acompanhando também. Então, a todo avanço, existe uma força contrária puxando para baixo. E nós estamos preparados, temos que estar preparados para todo esse processo. Às vezes a pessoa começa a caminhar no sentido do estudo das leis da natureza, começa a estudar teosofia, estudar as religiões, e sente que a sua vida começou a ter muitas dificuldades. Mas isso é natural, porque essas dificuldades estão colocando à prova tudo aquilo que você está aprendendo. Então, normalmente aquela tensão está se formando para que você possa crescer ainda mais rápido. Então, aceitar a realidade como ela é. Não buscar que ela seja diferente. Né? O mundo, ele é como ele é. Vamos partir da maneira que o mundo é, do que nós somos no aqui e agora, e partir para melhorar. Não ficar imaginando, puxa, como seria bom se eu fosse mais forte, se eu fosse mais sábio, se eu fosse mais rico, se eu tivesse um apartamento melhor. Vamos partir do que nós temos hoje e usar da melhor maneira possível o nosso instrumento. Porque o corpo é um instrumento do divino. Platão colocava que existe o espírito, a alma, a mente e o corpo. Né? Esse corpo é a base através do qual nós atuamos nesse mundo de matéria. Esse corpo é, ao mesmo tempo, um templo
do espírito, ele tem que ser muito bem cuidado. Se ele for mal cuidado, nós não conseguimos exercer a nossa função divina aqui nessa terra. Nós temos que rechaçar aquela ideia de que o corpo é o pecado. Não, não existe nada disso. O pecado é o mau uso dos nossos atributos divinos. Isso pode ser considerado um pecado. O corpo, ele exerce a sua função de se contrapor ao espírito e gerar uma tensão para que possa haver a evolução, para que possa haver o crescimento. E na hora que você resgata esse corpo, dá-lhe uma boa alimentação, dá-lhe assim, o descanso necessário, enfim, o corpo é bem tratado, ele pode refletir mais facilmente tudo aquilo que o nosso espírito, a nossa mente, nossas ideias têm de melhor para manifestar no mundo material. E esse processo que se chama de autocultura, é você melhorar a sua natureza, o seu corpo, as suas emoções, a sua mente, de modo que elas possam ser um veículo mais adequado para o espírito. Mesmo sabendo que esse corpo é temporário, é efêmero, ele tem que ser bem tratado, porque ele serve como o nosso cavalo, ele serve como o nosso instrumento de ação no mundo. E é nesse mundo que nós temos de aprender, inclusive sobre a vida e a morte. É vivendo e morrendo que nós aprendemos. É nesse meio de transformação que nós estamos continuamente entendendo, estamos sofrendo, mas estamos gozando ao mesmo tempo e estamos vivendo a nossa vida divina. O Sri Aurobindo, ele dizia que nós não podemos achar que nós vamos levar uma vida divina somente no outro mundo após a morte. Na verdade, o que existe é o todo. E é possível se levar uma vida divina enquanto nós estamos aqui na Terra. Quer dizer, não há nenhuma incompatibilidade entre o viver aqui na vida terrena, você ter um corpo, estar presente aqui na Terra e ser, ao mesmo tempo, uma pessoa divina. Tudo depende do nosso foco. Se nós voltamos a nossa consciência para tudo que é material, lógico que nós vamos estar presos, vamos estar com os grilhões da matéria nos cercando, impedindo que nós viemos a nos movimentar. Então nós vamos ser apenas aquele corpo mesmo. Nós estamos presos ao corpo, nós estamos ali presos no espaço e no tempo. Se nós nos voltamos para o espírito, nós podemos ver o mundo numa dimensão muito maior, que o espírito não é limitado, a mente também não é limitada. Através da mente você pode viajar para onde você quiser, já o físico não. O físico só pode viajar andando ou se locomovendo gradualmente de um ponto para outro, porque enquanto você está com um centro, num determinado local físico, você está limitado. Quando você transpõe essa limitação e se identifica com a sua real natureza, você pode então começar a perceber uma outra natureza muito mais dinâmica, muito mais ampla, muito mais bela. Você passa a acessar um domínio onde há beleza, onde há amor, onde há equilíbrio. E aí você passa a ver tudo aquilo que está embaixo no mundo da matéria como um reflexo de algo maior. E você não vai lutar contra o destino. Você vai aceitá-lo porque você sabe que aquilo faz parte de você. Você e o mundo são uma coisa só. Você não está em luta com o mundo, você está em harmonia com o mundo. Como diz o Krishnamurti, né? Nós somos o mundo e o mundo está dentro de nós. Então, aí que surge aquilo que os sábios dizem que é a percepção da unidade, que é o objetivo de todas as grandes filosofias, da yoga, enfim, de todas as religiões, é essa integração do homem com a sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Isso pode acontecer enquanto nós estamos aqui na Terra. Nós podemos estar na Terra, mas não ser da Terra. Estar vivos, mas estamos ao mesmo tempo mortos para tudo aquilo que representa o apego, o sofrimento e as coisas que são puramente da matéria. Você usar a matéria como instrumento é uma coisa, agora você viver para a matéria é outra. Então, a mensagem que tanto a filosofia oriental, a filosofia chinesa, especificamente está nos deixando é isso. É possível você viver de acordo com o Tao. O que é o Tao? Na filosofia chinesa, no taoísmo, o Tao é aquele princípio que rege todo o universo, que permite que tudo esteja equilibrado. Então, viver de acordo com o Tao é viver dando o passo certo na hora certa. É sabendo que depois desse passo vem o seguinte, mas que esse seguinte passo não é premeditado, é o fluxo natural da sua vida. Então você vai caminhando junto com a corrente da vida. Você nunca nada contra a correnteza, você deixa que a vida te leve no sentido que você tem que caminhar.
Isso dá uma grande satisfação. Isso os indianos chamam de você estar em harmonia com o seu Dharma. Cada um de nós tem um dever, tem uma missão a cumprir aqui nessa terra, não está aqui por acaso. Então, você andar de acordo com a corrente é você estar fluindo junto com o seu Dharma, está exercendo a sua função divina aqui na terra com toda a harmonia. É você estar realmente presente com toda a intensidade nessa vida. Quando se vive focado no passado, você não está realmente vivendo, você está morto para o presente. Se você está muito preocupado com 1000 problemas, né, você está saindo do trabalho, está cheio de traumas, de problemas na cabeça, às vezes você está passando por um pôr do sol maravilhoso, o sol se põe atrás da montanha, a nuvem cheia de mais variadas cores, avermelhadas, rosas, e você não vê aquela beleza toda porque você está no passado, você está preocupado, você está voltado para os seus problemas. É uma pena, a pessoa perdeu a oportunidade, não viveu a beleza daquele momento. Então, viver a vida divina aqui na Terra é justamente você viver no aqui e no agora. Você está presente em cada momento com toda a intensidade, com plena atenção. E esse é um dos focos do budismo, a plena atenção. É você viver a sua vida com intensidade. É você viver aqui nesse mundo efêmero, mas estando vivendo no eterno. É o eterno aqui no presente. E para terminar, eu gostaria de citar um texto do William Blake, que eu considero um dos grandes poetas de todos os tempos, em inglês. Ele dizia, né, se referindo justamente a esse processo, né, que a vida, o importante da vida é você conseguir ver o universo num grão de areia e ver a eternidade num instante. Então, de uma forma poética, ele traduziu esse sentimento, né? Nós temos que estar, ao mesmo tempo, aqui presente, no aqui e no agora, nos relacionando, nos amando, servindo, e temos que estar vivendo ao mesmo tempo no eterno. E nós somos seres divinos e nós estamos no eterno. Viver simultaneamente no eterno e no efêmero. Esse é o grande desafio que se coloca para todos nós.